Povo de Deus, muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta tarde. Hoje é domingo, 18 de agosto de 2024. Estamos aqui nesta tarde, agradecidos ao Senhor, feliz, porque a nossa alegria vem do Senhor. E até aqui Deus tem nos sustentado. Eu desejo a vocês uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima semana, que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor, que tocou muito no meu coração. Daniel, no capítulo 6, fala de Daniel na cova dos leões. Todos aqui sabemos que inventaram aqui um edito, aqui, fizeram o rei assinar um edito, uma ordem, uma lei, para que durante 30 dias ninguém pudesse pedir algo para outra pessoa, a não ser o rei, nem a Deus e nem a homem, somente ao rei. Por quê? Esses príncipes e presidentes, eles estavam com ciúme, inveja de Daniel, porque Daniel era abençoado, Deus era com Daniel. E quando Deus é com a pessoa, quando Deus é comigo, quando Deus é com você, não adianta, irmãos. Vamos ver aqui que não adiantou o plano maligno para atrapalhar o servo do Senhor. Então eu e você podemos ficar tranquilo e sossegado. As pessoas podem sim se levantar contra nós. Aqui nós vemos claramente. Foi constituída aqui 120 presidente, príncipes, e para ajudar o governador a governar o reino. Mas a gente vê aqui então o mesmo Daniel se distinguiu sobre, olha só, e o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Porque nele havia um espírito excelente. O que nele havia? Um espírito excelente, ou o Espírito de Deus. Esse espírito excelente vinha da parte de Deus. Hoje, naquela época, o Espírito Santo ainda não era como hoje. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, sobre o rei, sobre algumas pessoas por um momento. Mas agora temos esse espírito de excelência dentro de nós que habita em nós, que é o Espírito Santo. Então o Dário, ele constituiu sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, para ajudar ele a dominar o reino. Mas a gente vê que Daniel, que tinha esse espírito excelente, que esse espírito vinha da parte do Senhor, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. A ideia do rei era ele percebeu. Olha que coisa tremenda. Quando as pessoas aqui estamos falando, que sabemos aqui que o povo de Israel que estava aqui, estava no cativeiro. Mas mesmo ele estando longe da sua pátria, mesmo sabendo que os seus compatriotas estavam sofrendo, mesmo sabendo que a sua pátria estava sendo destruída, aqui ainda era moça, era jovem ainda o Daniel. Jovem sim, mas temente a Deus, não deixou seus princípios, mesmo em terra estranha, terra alheia. Desde o começo, quando ele chegou, ele decidiu não se alimentar com os alimentos do rei. Ali ele quis comer, porque ali os alimentos eram oferecidos aos deuses pagãos. Aqueles estavam distantes da sua pátria, distante da sua terra. Mas ele permaneceu firme, confiando no Senhor, não perdeu a fé. Quer uma situação mais de adversidade do que essa? No cativo, estava no cativeiro, estava sendo cativo, eles foram cativos, estavam no cativeiro, terra estranha, terra distante, sem uma mínima expectativa de voltar vivo para a terra natal. Porque ele sabia que 70 anos eles iam passar ali na Babilônia. A gente vai ver mais para o final, que a gente vê que ele vai orar, Deus vai responder. Então estava, como se diz, condenado a viver a vida ali na Babilônia. Mas isso, irmão, mesmo nessa
Então, tamanha diversidade não tirou a fé de Daniel, não abalou seus princípios. Então, o que nós aprendemos? Nada pode abalar os nossos princípios que nós temos da palavra de Deus. Não importa se você está no emprego, que todo mundo lá, né, não tem compromisso com Deus. Não importa se você trabalha ou convive com pessoas que são idólatras, pessoas que são, né, que não tem nada a ver com o cristianismo, que não servem o mesmo Deus, que são pessoas que são contrárias ao evangélico, ao cristão, mas nada disso pode impedir que você sirva a Deus. Aqui é um exemplo clássico. 1.500 quilômetros da sua terra natal, cativo. O que é? Pessoas no cativeiro não tem expectativa nenhuma, porque ele está sob julgo, pagando impostos, tudo que ele tem que pagar impostos para o país ali, para onde ele está, para o rei. Agora aqui nós vemos Daniel, né, vivendo aqui no palácio, foi escolhido entre vários jovens, entre ele e alguns outros, estava aqui vivendo no palácio para servir o rei. Porque ele sobressaía as outras pessoas. Agora, aqui a gente vê, olha só, a ideia do rei, a ideia do rei era pôr ele como, pensava constituir sobre todo o reino. Por mais que ele 120 que o rei escolheu, agora Daniel sobressaiu 120, porque ele tinha um espírito excelente. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Eles viram aquilo, perceberam que o rei Dário aqui queria colocar Daniel sobre toda a província. E os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Irmãos, homem fiel, como eu já disse, olha o pano de fundo que ele estava vivendo, olha que situação, né? Mas ele era fiel em tudo, procurava achar algum erro, alguma falha, algum defeito nele, não tinha. Não tinha, aí teve que fazer. Aí que eles fizeram, inventaram. Irmãos, como é bom a gente ser fiel. Por isso que Deus honra o homem e a mulher fiel. Seja fiel aonde você estiver, no seu trabalho, né? Você que é empregado, você que é patrão, seja fiel em tudo. Não dá ocasião para o diabo achar brecha na sua vida. Seja fiel com a família, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu ministério, seja fiel a Deus principalmente, seja fiel a Deus aonde você estiver, seja em casa, no trabalho, na rua, no passeio, aonde você estiver. Onde eu trabalho, aonde eu vou, aonde eu frequento, não tem como ser fiel. Tem sim. Daniel estava longe da sua pátria, no meio de um povo idólatra que tinha centenas de deuses. Cativo, não tinha expectativa nenhuma, imagina se não fosse uma pessoa que fosse fiel a Deus. Imagina, estava lá murmurando, não, Deus me deixou vir para cá, Deus me deixou nós sermos levados para o cativeiro, olha que situação que nós estamos. Se não fosse uma pessoa crente, de verdade, ele tinha abandonado a fé. Ele tinha motivos para isso. Não que Deus é injusto, não que Deus estava sendo ruim. Eles estavam nessa situação por causa do pecado. O pecado que levou essa nação para o exílio. Como já tinha ido o Reino Norte, agora o Reino Sul. Mas eu não vejo Daniel aqui reclamando. Eu vejo Daniel no meio daquele reino, né, idólatra, a ponto, a gente vai ver também que ele fez até uma estátua para que ele fosse adorado. Por isso que os amigos dele não foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus deu o livramento. O rei ali fez uma estátua e queria que os judeus, queria que os jovens ali, né, venerassem, adorassem, né, idolatrassem o rei não, eles não aceitaram, foram lançados na fornalha de fogo. Mas mesmo assim Deus deu o livramento para eles, porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel para aqueles que são fiéis, irmãos. Eles não temeram o rei, eles não temeram aqui aonde eles estavam, as leis aqui, mas eles foram tementes a Deus, sabendo que Deus ia dar o livramento. E agora a gente vê aqui Daniel nessa situação.
para os invejosos, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porque eles sabiam que o Dário estava querendo colocar ele sobre todas as províncias, né? E olha só, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Procuraram, vigiaram, observaram Daniel, ver se achava alguma causa, alguma culpa, alguma situação, alguma oportunidade para que eles pudessem se levantar contra Daniel. Olha só, eles tiveram um plano maligno. Foram lá, falaram com Dário, vamos assinar um termo aí, durante 30 dias, porque eles sabiam, por quê? Olha, porque esses homens, eles sabiam que Daniel tinha uma vida de oração. Então falou, o único jeito é nós fazer ele desobedecer ao rei, porque ele é fiel ao Deus dele. O único jeito de nós fazer Daniel pecar, ter alguma culpa, é nós fazendo uma lei contra o Deus dele, contra a fé dele. E não é que eles fizeram? Foram lá convencer o rei, assinaram um edito lá, né, uma ordem, uma lei, que durante 30 dias ninguém podia fazer um pedido a não ser ao rei, né? Não poderia fazer pedido a Deus nenhum e a homem nenhum, somente ao rei. E fizeram isso, esse edito real, e fizeram isso, mas quando eles foram ver, olha só, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele soube antes. Daniel não temeu. Daniel continuou fiel a Deus. Por isso que Deus honra o homem e a mulher fiel. Olha lá, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ele bem sabia que poderia ser condenado à morte. Mas é melhor ser condenado à morte do que deixar de buscar o Senhor. A morte vai simplesmente nos levar para perto de Deus. Daniel tinha essa esperança. E olha só, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles príncipes usados pelo diabo, né, com inveja, com ciúme, querendo atrapalhar a vida de Daniel, observar que Daniel era fiel a Deus. Eles observaram que Daniel orava 3 vezes ao dia, porque a Bíblia fala que ele continuou orando como antes. Aí eles falaram, o único jeito de nós pegar esse Daniel em alguma culpa é com a fé dele, é pela fé. É pela fé que nós sabemos que ele é fiel, que ele não vai negar o Deus dele, e é o único jeito de nós tirar ele do nosso caminho, para nós ser ascendido, para nós conquistar algo maior. Mas foram lá e deduraram Daniel. Foram lá, Daniel não deu valor à sua ordem, ao seu edito, né? Ele continuou orando e suplicando diante de Deus, continuou fazendo as suas orações diante de Deus, não deu ouvido, não deu crédito, não deu valor, não obedeceu a sua ordem. Aí o rei, mesmo penoso, o rei não queria fazer isso, porque ele conhecia Daniel. Por mais que o rei era ímpio, idólatra, um rei que não conhecia Deus, mas ele sabia que tinha algo especial na vida de Daniel. Será que as pessoas aonde nós estamos, ela pode ver algo especial na nossa vida? Será que as pessoas ímpias, idólatras, pessoas que não têm compromisso com Deus, eles podem ver pelo menos que há algo especial na minha, na sua vida, através da nossa maneira, através do Espírito excelente que habita em nós? Ou será que nós somos igual aos outros? Aonde estamos, aonde trabalhamos, aonde compramos, aonde vamos, dentro de casa não influenciamos ninguém. Ninguém vê nada especial na nossa vida. Somos igual aquelas pessoas que não temem a Deus, aquelas pessoas que não servem a Deus. Será que somos igual? É uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Porque aqui nós vemos na vida do Daniel, um jovem que tinha tudo para estar problemático, para estar depressivo, para estar com problemas emocionais, porque a situação que ele estava, longe da sua terra, aqui aprisionado no cativo, e sabia que ia ficar 70 anos, sabia que não ia voltar mais para a sua terra, pelo tempo e pela idade que ele já tinha.
Porque ele foi levado quando moço. Vamos dizer que ele tinha 15, 16, 17 anos, mais ou menos. Mais 70, vai dar 87 anos. Então ele falou, não, eu não volto. E a Bíblia não diz se ele voltou, não. Eu acredito que não. Que ele terminou a vida ali na Babilônia. Então, irmãos, ele sabendo de tudo isso, mas ele não negou o seu Deus. Não importa, meu irmão. Não importa, minha irmã, o lugar que você está. Você não pode negar o seu Deus, mesmo que lhe custe algo. Para Daniel ia custar a vida dele, mas Deus deu livramento. E sabe o que aconteceu no final da história? Deus deu livramento para Daniel. Daniel passou a noite ali na cova dos leões e tirou o rei com pesar, nem dormiu à noite. Né? Porque não queria fazer isso. Sabia que Daniel era um homem abençoado, um homem, né, de Deus mesmo. Mas por causa da lei, por causa da palavra, mesmo sem pensar, por isso que é difícil. A gente não podemos tomar decisões sem pensar. Esse rei tomou uma decisão sem pensar, olha só o problema. Sem pensar. Né? Só para cumprir os seus caprichos, o seu orgulho, para dizer que manda, quem dá ordem. Mas, olha só, Daniel, por fim, é lançado. O rei bem que tentou livrar ele, mas não pôde. Aí Daniel é lançado, né, na cova dos leões, e pela manhã cedo se levantou, né, e foi à pressa. O rei foi à pressa ali na cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia a casa do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha o rei. O rei sabia que Daniel servia o Deus vivo. E sabia que Daniel continuamente servia aquele Deus. O rei sabia, mesmo esse rei ímpio, sabia que Daniel tinha uma vida com Deus. Que Daniel era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Ah, que maravilha, né? E depois, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano nenhum, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmão, crê em Deus, não temas. Por causa da fé, por causa da vida que Daniel tinha com Deus, ele foi condenado à morte. Foi condenado a ser lançado na cova dos leões famintos. Mas mesmo assim, ele não hesitou. Ele continuou confiando em Deus. E lá dentro daquela cova, Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel dos leões. Deus permitiu aquela situação para provar para o rei, para provar para todos, que o Deus que Daniel servia, que Deus que Daniel orava continuamente, era um Deus vivo, que tinha o controle de todas as coisas e guardava seus servos. Então, mais do que nunca, o nome do Senhor foi glorificado aqui mais uma vez, porque o rei viu e presenciou o grande livramento que Deus deu para o seu servo. Olha só, não achou dele dano algum, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei aos inimigos aqui. Olha aqueles que se levantaram contra o servo ungido do Senhor. Olha aqueles que denunciaram, que com ciúme, com inveja, tentaram tirar a bênção do servo do Senhor. Tentavam impedir aquilo que o Senhor tinha na vida dele. Olha só, e ordenou o rei que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmilhagaram todos os ossos. Que maravilha! Tá vendo? Levantou contra o servo de Deus. Então você não precisa preocupar de fazer justiça. Se alguém está se levantando contra você, está se humilhando você, estão tentando te destruir, estão tentando contra você lá no seu trabalho, quem sabe você está passando
perseguição lá onde você trabalha, no bairro onde você vive, na igreja onde você congrega, se alguém tem te procurado te prejudicar, como tentaram prejudicar Daniel, se alguém tem se levantado contra você, contra a sua fé, contra o seu, contra a sua vida, aí você viu o resultado aqui, né? O rei simplesmente pegou aquelas pessoas, lançaram na cova do leão. Antes deles chegarem no fundo da cova, os leões estraçalharam os homens, as mulheres, os filhos, toda a família, porque se levantou contra o ungido do Senhor. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes de diferentes línguas, que moravam em toda a terra: a paz seja vos multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, para sempre, permanente, e o seu reino não pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem está falando isso é o rei ímpio, idólatra. Dário falando isso, dando testemunho da grandeza de Deus. Por quê? Tinha um servo fiel. Então você vê por que Deus deu livramento para Daniel. Não é para a glória de Daniel. Não vejo aqui em lugar nenhum Daniel sendo glorificado. O anjo do Senhor vai vir dizer para Daniel depois que ele era um homem muito amado lá no céu. Por quê? Daniel, através da sua fidelidade, está dando testemunho da grandeza de Deus. Quem está sendo engrandecido, quem está sendo conhecido aqui é o Deus de Daniel, não Daniel. Por isso que Deus nos levanta. Por isso que Deus usa a minha vida, usa a sua vida, para que o nome dele seja engrandecido. Não é para você ficar famoso, não é para você ficar rico, não é para você pisar nas pessoas, não é para você humilhar ninguém, é para o nome dele ser engrandecido. Olha só, o próprio rei ímpio, dizendo: ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o Persa. Vocês estão entendendo? As pessoas ali com inveja, com ciúme, porque Daniel tinha um espírito excelente. Isso vinha de Deus. Deus nos dá sabedoria, irmãos. Deus nos dá graça. Deus nos dá unção. Aí aquelas pessoas caçando alguma brecha para atrapalhar, a exaltação de Daniel que estava por vir, que o rei pretendia pôr ele sobre todas as províncias. Ele falou: nós precisamos de um plano. Aí o diabo foi lá. Vai lá. Fala que para editar um edito aí durante 30 dias, ninguém pode orar a Deus nenhum a não ser o próprio rei, fazer pedido a não ser nenhum a não ser ao rei, que você vai pegar ele numa brecha. E assim eles fizeram, mas isso foi soprado do diabo para eles. A Bíblia não fala, que penso eu. Olha o plano diabólico. E tanto que o diabo é mau. E Deus ali sabia da fidelidade de Daniel, e Deus deu graça para Daniel para ele continuar fiel. Ele não teve medo da ordem, da lei, porque ele, com certeza, a vontade daquele povo era pegar ele numa falha. E eles pensavam: não, agora Daniel, quero ver se ele vai, se ele é fiel a Deus ou não. Ou ele vai continuar orando ou vai parar de orar. Mas ele continuou orando, sabendo que poderia morrer, como foi lançado na cova do leão. Mas ele foi fiel a Deus. Aí aqueles que se levantaram, maquinaram esse plano, o diabo deve ter usado eles para maquinar esse plano, foram lançados. Pagaram com a própria... o que eles desejaram para Daniel, Deus permitiu que eles recebessem aquilo que eles desejou para Daniel. Então, irmão, não faça justiça com a sua mão. Não tenta pagar o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Deixa Deus fazer. Deus é justo, irmãos. Seja fiel a Deus, não dá brecha. Não deixa que o inimigo ache brecha na sua vida. Seja fiel como Daniel. Eles procuraram alguma falha em Daniel e não acharam nenhuma falha. Pensou várias pessoas procurando alguma falha na minha vida e não acharam nenhuma falha. Assim foi na vida de Daniel. Não conseguiram achar falha nem pecado nele.
Um homem reto diante de Deus, perfeito não, mas era um homem reto diante de Deus, temente a Deus, com um contexto totalmente contrário, hostil, terra estranha, longe de tudo, longe da sua pátria, talvez tinha perdido os pais, a Bíblia não fala, mas ele continuou fiel a Deus, confiando em Deus. Não importa o lugar que você esteja, seja fiel a Deus, que Deus te honra. Deixe os seus perseguidores. Não estou aqui incitando ninguém à injustiça. Deus, ele quer salvar, mas se as pessoas continuar te perseguindo, continuar tentando contra a sua vida, Deus trata com elas. Fica na sua posição, continua fiel, continua servindo a Deus, continua humilde, continua dependendo de Deus, que Deus faz justiça para você, meu irmão. Mas seja fiel como Daniel. Daniel, desde o princípio, mostrou fidelidade, rejeitando a comida que dos reis, as melhores comidas, não quis. Vamos comer só legumes e água, por causa da consciência dele com Deus, irmãos. Churrasquinho, vinhozinho, tinha ali churrasco, vinho, carninha. Não quero não. Isso é oferecido a deuses. Prefiro comer legumes e beber água. Por quê? Por causa da consciência que ele tinha com Deus. Será que nós estamos será que estamos como Daniel, preocupados com a nossa consciência, estamos preocupados em não pecar contra Deus? Ou você faz sem pensar? O que apresenta para você, o que é oferecido para você, você faz sem consciência que você está pecando ou não contra Deus. Daniel tinha essa consciência. Será que eu, comendo isso aqui, esses alimentos oferecidos a Deus, será que eu não vou pecar contra o meu Deus? Com certeza. Mas ele preferiu comer legumes e águas e ficaram até mais gordinho, até mais bonito, saudável que os outros que comiam a iguaria dos reis. Porque Deus abençoa. E porque tudo que ele estava fazendo não era para a glória dele, era para a glória de Deus, irmão. E quando é para a glória de Deus, o milagre de Deus acontece na sua vida. Que maravilha, né? Quantos ensinos maravilhosos esse capítulo nos tem, né? Para nos oferecer. Mas o que aqui nos chama atenção é quando saiu aquela ordem para não buscar favor de nenhum outro Deus a não ser o rei. Olha só. Olha só que lei tendenciosa. E o rei cheio de orgulho. Nossa. Né? Eles deram uma ideia para quem encheu de soberba, de orgulho. Nossa, agora quem for pedir alguma coisa, nem para Deus nenhum, só para mim, então quer dizer, ele se sentiu, enchia o ego do rei. Mas era um plano diabólico para pegar Daniel. Mas no final das contas, aqueles que arquitetaram o plano foram lançados na cova e não sobrou nem osso. E Daniel saiu vivo e são porque ele confiou em Deus. E no final dessa história, Daniel foi glorificado? Não. O Deus de Daniel foi glorificado. Então Deus nos levanta, irmão, não é para a minha glória, é para que o nome dele seja glorificado. Deus te levanta não é para você ser engrandecido, mas que o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida. Amém? Que Deus nos ajude. Guarde essa palavra no seu coração. Viva essa palavra. São conselhos básicos que nós temos na Bíblia para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos muito amados do nosso Deus, porque Daniel foi. Deus o enviou o anjo, falou que ele era muito amado. A gente vê a fidelidade de Daniel. E a fidelidade desse homem. Amém? Vamos orar nesta tarde de domingo, pedindo que Deus nos dê uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu estou aqui nesta tarde, mais uma vez na tua presença, tarde de domingo, Senhor, 18 de agosto de 2024. Eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando de estar na tua presença, papai, ouvindo e aprendendo da tua palavra. E também, juntamente com os nossos irmãos, aprendendo aquilo que o Senhor quer que nós, a maneira que o Senhor quer que nós vivemos neste mundo, que muitas das vezes é hostil. Esse mundo que não gosta de nós, esse mundo que, meu Pai, a vontade deles do mundo é nos destruir, mas nós estamos aqui na presença do Senhor, e é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos sustenta. Como o Senhor sustentou o teu servo Daniel lá na província da Babilônia, homem que foi fiel ao Senhor,
que deu bom testemunho. Meu Pai, mesmo saindo ali o edito para que ele tinha que parar de orar durante 30 dias, mas ficar sem orar 30 dias não dá, Senhor. Ele continuou orando, continuou buscando a presença do Senhor, mas o Senhor foi fiel para com teu servo. O Senhor não permitiu que o diabo impedisse que ele parasse de orar, mas ao contrário, o plano maligno contra ele virou contra aqueles que se levantaram contra ele. Pai, nos guarda, nos livra do mal. Visita os nossos irmãos que têm passado perseguições, calúnia. Pessoas que talvez tenham passado perseguições no trabalho, em casa, na igreja, não sei aonde. Mas ajuda o teu filho. Ajuda a tua filha a permanecer fiel, papai. Nos ajuda a ser fiel como o teu servo Daniel. Que nós, mesmo que a cova dos leões esteja nos esperando, mas nós não venhamos a negar o Senhor, porque não dá para ficar sem o Senhor, meu Pai. Senhor, ser conosco nesta semana. Nos dá uma semana de vitória, de livramento, de cura, de paz, de portas abertas. Abençoa o teu povo, meu Pai, que está me assistindo nesta tarde, noite de domingo. Aonde esta ministração chegar, aonde esta palavra chegar, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre este lar, sobre esta casa, sobre estas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a ser fiel ao Senhor no meio deste mundo hostil e desafiador. Pai, no nome de Jesus, não deixa, papai, que nós venha nos envolver com esse sistema que nos rodeia. Pai, nos livra, Senhor, meu Pai, de nos amoldar com este mundo, mas que possamos ser luz no meio das trevas, sal neste mundo, lâmpada, luz neste mundo e sal nesta terra. Deus nos ajude, que as pessoas possam ver o Senhor na nossa vida, que possamos ser instrumento do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Visita as famílias, visita os lares, visita, Senhor, problemas de saúde, meu Pai. Eu repreendo toda enfermidade, toda dor, no nome do Senhor Jesus, dá saúde para o teu povo. Abençoa, Senhor, a saúde física, emocional, espiritual. Abençoa o teu povo nesta tarde de domingo. Nos dá uma semana de livramento, de vitória, de portas abertas. Deus, é no nome de Jesus, esta irmã que está no novo trabalho, Senhor, dá graça para ela, dá segurança. Ô, Senhor, dá sabedoria para tua filha vencer os testes, os obstáculos, as dificuldades. Toma tua filha nas tuas mãos, Senhor. Todos que estão, meu Pai, aqui começando um emprego, ajuda eles. Aqueles que estão desempregados, abra as portas, meu Pai. Honra o teu filho, honra a tua filha. Senhor, esteja conosco, papai. Nos dá uma semana de vitória, de provisão. Abençoa aqueles que têm nos ajudado financeiramente. Todos que têm enviado as suas contribuições. Meu Deus, abençoa, prospera o teu filho e a tua filha. Tudo que eles semearem, Deus, eles possam colher em abundância. Deus, é no nome de Jesus, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, papai. Esta é a oração que eu faço e apresento todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita cada nome, cada pedido e faz o milagre, Senhor. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Toma posse desta palavra, creia somente. Viva esta palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça. Amém? Vamos ficando por aqui, voltando à meia-noite, se Deus quiser, na oração da madrugada. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus. Compartilhe, divulgue o nosso trabalho, nos ajude. Amém? Então vamos ouvir um testemunho. A paz do Senhor, irmã Débora, irmã Lipe. Eu estou muito feliz que eu pedi oração para o meu filho, Claudinei, e Valdeci, e eu senti muito feliz da oração de vocês, que eu pedi oração para o Valdeci e o Claudinei. E ontem ele conversou comigo, que há muitos dias que ele não falava comigo, eu não sabia notícia, mas louvado seja Deus, a oração de vocês
que oração de Deus e oração de vocês que me pediu oração. E hoje, louvado seja Deus. Ele está bem, graças a Deus, conversou comigo e, e ele me deu a boa notícia. Pela oração que eu pedi a vocês, a oração de Deus e você foi atendida no céu. Quem pediu para orasse para o Claudinei e Valdeci foi a mãe deles que pediu vocês, Ana Maria do Carmo, que mora em Barra Mansa. Deus abençoe vocês, irmã Débora, Mori, e abençoe vocês e as suas famílias. Em nome de Jesus. Continua, Senhor, orando pela vida desse casal, que eu estou sentindo que a presença de oração de vocês tem chegado no presente a Deus. E peço a Deus por vocês, que seja muito abençoada a pedir de vocês. Deus abençoe vocês, tá? Fica com Deus, Deus abençoe. Amém.